seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma sacada de emagrecimento, o programa que traz insights para o seu dia a dia e para te ajudar nessa jornada de eliminar 10 quilos em 60 dias. Meu nome é Amanda Batoni e o tema de hoje é as 3 aliadas que você precisa conquistar para não desistir de mais um programa de emagrecimento. Todas as vezes que eu vou iniciar uma turma de emagrecimento ou um programa individual de coaching, tem 2 coisas que são fundamentais para embasar essa jornada, que é direção e sentido. Mas, Amanda, e esses aliados que você falou? Eu já vou te explicar. Mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho sobre como é importante e fundamental nós termos aliados nas nossas jornadas, seja em qualquer área da nossa vida. Eu me lembro da minha época como enfermeira de saúde pública, onde eu fui transferida para uma unidade de saúde da família chamada Marajoara. E nessa unidade a gente tinha uma demanda muito intensa e grande de trabalho. Era uma população extensa e uma população bastante carente. E nessa jornada a gente tinha vários desafios. Hoje eu entendo a real importância de nós termos aliados e nesse momento de termos 2 equipes nessa unidade de saúde da família, da qual eu podia contar com um enfermeiro que dividia outra equipe junto comigo, que era o Paulino, um grande amigo meu, me ajudou muito nessa jornada. Eu me lembro que só de eu poder contar com ele, eu poder dividir algumas coisas com ele, já tinha um alívio. Eu me lembro da gente tomando um cafezinho, e eu chegava perto dele e falava, vai Zé, vamos dar um pulinho comigo lá na casa do Samuel? Para a gente discutir um pouco o caso juntos, e só de falar isso é como se tirasse um peso de cima das minhas costas. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um aliado e juntos a gente chegava sempre num ponto comum. E no emagrecimento é a mesma coisa. Às vezes a gente confia tanto no nosso senso de direção, no nosso senso de sentido, que a gente fica às vezes sobrecarregado, a nossa mente fica cheia de informação, sobrecarregada, e o que acontece é que a gente acaba desistindo. Como se a gente abandonar o programa fosse resolver o nosso problema. E na verdade a gente só causa mais um problema, que é abandonar mais um programa. E a nossa autoconfiança, ela é minada por pensamentos negativos. Agora tem uma outra coisa, só da gente saber o sentido e a direção da nossa jornada não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos colocar o nosso carro na pista e começar a dirigir. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque esse pode ser que seja o maior insight desse vídeo para você. Ter direção e sentido não é garantia de que nós vamos chegar no nosso destino. Agora, já o caso da gente não ter direção e estar no sentido errado, aí sim é garantia de que a gente não vai chegar no destino que a gente deseja. Então você deve estar pensando, mas Amanda, pelo amor de Deus, então como é que eu faço para saber se eu estou no sentido e na direção correta para eliminar esses 10 quilos? Assim como para fazer uma viagem, você vai precisar de algumas ferramentas para te ajudar nisso. Na minha época de enfermeira, a gente usava como direção e sentido na jornada do tratamento de uma pessoa, por exemplo, com diabetes, o uso de uma ferramenta que chamava glicosímetro. Muitas pessoas conhecem como destro. É aquele aparelhinho que a gente usa para fazer o furinho no dedo e coletar o sangue do paciente para ver qual que é o nível de glicose que está ali no sangue dele, ou seja, né, o quanto de açúcar tem ali. Isso é uma ferramenta poderosa e também uma referência para o médico, mas um único exame não vai dar direção para o médico para que ele possa fazer o tratamento correto. Às vezes a gente precisa fazer um controle por dias, até semanas, e às vezes pedir alguns exames auxiliares, como por exemplo uma glicemia de jejum e até outros exames para ver se tem algum outro tipo de doença que está comprometendo e que por causa disso também está aumentando a glicemia desse paciente. Aí sim, com todo esse controle, nós vamos estar direcionando a conduta médica, que pode ser retirar, aumentar ou até diminuir a medicação para diabetes. E no emagrecimento, então, como que a gente faz? Nós temos 3 ferramentas que são as aliadas que eu disse no começo desse vídeo, que vão dar todo o embasamento para que a gente possa saber se nós estamos na direção e no sentido certo para eliminar 10 quilos em 60 dias. E para definir a direção, nós temos que definir 2 coisas.
O primeiro é o ponto de chegada, ou seja, uma foto de quando você estava 10 quilos a menos e servindo numa roupa que hoje você já não serve mais e que era o que você gostaria de chegar de novo. Ou então, a foto de um corpo de alguém que você gosta e que você admira e que você gostaria de construir o seu baseado nesse corpo também. E você pode simplesmente pegar essa foto, tirar a cabecinha e colocar o seu rosto no lugar. Também pode ser uma referência na balança. Por exemplo, eu gostaria de pesar 65 quilos, ou 60 quilos, ou aquilo que for importante para você. Sem esse ponto, que é o ponto de chegada, é impossível a gente começar essa jornada. É como a gente querer sair de férias com a família e não conseguir definir qual cidade a gente vai conhecer. Outro ponto para que possa auxiliar a gente no ponto de chegada é o ponto de partida. E esse talvez te dê até um friozinho na espinha quando eu disser. É isso mesmo. É a foto do seu momento atual. É a foto daquilo que você vê no espelho hoje. Uma imagem atual da sua situação corporal. Então, se você está realmente disposta a entrar nessa jornada de eliminar 10 quilos, o momento é esse. Assim que a gente terminar esse vídeo, você faz a sua foto. E para te ajudar, eu vou deixar aqui um link para te ajudar como que seria a melhor posição para você tirar essa foto, para que ajude você no seu ponto de chegada, que é eliminar esses 10 quilos. E eu tenho certeza que quando você cruzar essa linha de chegada, você vai agradecer por ter tirado essa foto hoje. Deixa eu te contar como foi comigo. Quando eu estava acima do peso, eu me lembro de chegar numa situação onde eu já não queria mais tirar foto. E todas as vezes que eu tirava foto, eu colocava alguém na minha frente. Às vezes minha filha, às vezes meu marido, às vezes um objeto como uma cadeira. Eu jamais tiraria foto no canto, de perfil e de biquíni, então, nem pensar. Teve um final de semana, nessa época a gente morava em São José dos Campos, que um amigo nosso que é fotógrafo, ele foi passar o final de semana em casa e a gente frequentava sempre um parque aquático que tinha na cidade. E ele levou a máquina fotográfica profissional para que a gente pudesse fazer ali um momento descontraído de família. E eu disse para ele, pelo amor de Deus, você tira foto de todos os jeitos e com todas as pessoas, mas você não me pega uma foto minha de biquíni. E ele até tentou me obedecer, mas de todas as fotos que ele tirou, teve uma foto que foi uma foto de relance. Eu estava de perfil, sozinha e de biquíni. E é tão interessante porque nesse dia eu até fiquei muito chocada com o que eu vi. Porque apesar de eu olhar no espelho e não gostar do que eu estava vendo, me sentir cansada, sem energia, sem disposição, colocar roupas que eu já não me sentia bem, ter que trocar de manequim a cada 2, 3 meses, porque já estavam todas as roupas apertadas. Ainda assim, ainda não tinha virado para mim uma chave. Mas quando eu tirei e vi aquela foto, foi como abrir um cadeado na minha mente. E foi então que eu decidi abraçar essa jornada rumo aos menos 10 quilos. Por isso eu te falo, hoje eu sou muito grata por ter tirado essa foto. Primeiro, porque eu posso mostrar para você como eu estava. Segundo, porque eu nunca mais vou ficar tão insatisfeita como eu estava nessa foto. Pronto, agora a gente já definiu qual que é a direção e nós vamos então falar um pouco sobre o sentido. Mas Amanda, sentido e direção são duas coisas diferentes? Pois é, eu poderia explicar isso de forma matemática, mas como essa não é muito a minha praia, eu vou te explicar de uma forma mais fácil. E nada melhor do que a gente comparar então a direção e o sentido com o carro numa estrada ou numa rodovia. Eu me lembro uma vez que nós estávamos saindo de férias, eu, meu marido e minha filha, para passar o fim de ano na praia. Nessa época, a gente morava em Amparo, que é uma cidade no interior de São Paulo, perto de Campinas. E a gente pegou a estrada ali por Morungaba, uma estrada lindíssima, cheia de curvas, árvores, uma paisagem linda. E a gente estava muito feliz, conversando. Chegou um ponto onde nós encontramos aí a rodovia dos Bandeirantes, que era a rodovia que a gente precisava para levar a gente até a Anchieta. E o meu marido pegou essa rodovia e a gente continuou conversando, caminhando, cantando, enfim. Só que a gente percorreu quase que 50 quilômetros quando a gente percebeu que estava na direção certa, porque a gente estava na rodovia certa, na rodovia dos Bandeirantes.
mas a gente estava no sentido contrário daquilo que a gente queria. E isso estava nos afastando da praia e não nos aproximando do nosso destino final. Agora, deixa eu te explicar isso dentro do emagrecimento para que fique ainda mais claro para você. Quando uma pessoa ela vem para participar de uma turma de emagrecimento com a gente, ela já fez algumas coisas para tentar emagrecer, mas pelo menos uma é quase certeza que ela já tentou, que é diminuir o volume da comida ou fechar a boca. Você já ouviu por aí dizerem: quer emagrecer? É só fechar a boca. Pois é, muitas vezes reduzir o volume da comida faz com que você vá na direção certa, que é a direção do emagrecimento. Porém, a falha aí está no sentido, porque muitas vezes você diminui aquilo que você está comendo, mas diminui na qualidade nutricional errada, ou seja, provavelmente às vezes diminui na proteína, mantendo o carboidrato, mesmo que o carboidrato bom numa grande quantidade, ainda assim não come a quantidade de proteína necessária para o seu processo de emagrecimento, ou então você tira isso e acaba comendo mais gordura. Enfim, às vezes a gente até tá na direção certa, que é diminuir o quanto se come, mas a gente está no sentido errado, que é diminuir o que se come. Ou seja, eles tendem a estar na direção certa, porém no sentido errado. E o que acontece, então, quando a gente está na direção certa, mas no sentido errado? Ou a gente muda o sentido e recomeça a nossa jornada em direção aos menos 10 quilos, ou a gente acaba se desestimulando por não ver resultado e até desistindo dessa jornada. Uma das minhas maiores responsabilidades aqui nesse vídeo é a busca por ajudar você a se manter na direção certa e ajustar o sentido através de duas outras ferramentas. Então, nós já falamos que para a gente ajustar a direção, nós vamos utilizar uma ferramenta, que são o quê? As fotos. A foto de onde você deseja chegar e a foto da sua condição atual. E agora, para a gente identificar o sentido, nós vamos utilizar, então, duas outras ferramentas. Você pode até não acreditar, mas são as grandes vilãs do processo de emagrecimento nessa jornada de eliminar 10 quilos. A balança e a fita métrica. E aí você deve estar pensando, mas Amanda, para emagrecer eu sei que preciso de balança, isso é óbvio, né? Usar a balança é algo óbvio para quem quer emagrecer, não é verdade? O que não é óbvio é a forma com que essa balança é utilizada. Mas antes de falar sobre a forma com que a gente deve usar a balança, eu vou explicar um pouquinho, rapidamente, sobre outra ferramenta que a maioria das pessoas que querem eliminar 10 quilos, elas não conhecem, ou se conhecem, elas não utilizam. E para isso, nós vamos voltar um pouquinho no exemplo que eu dei, quando meu marido estava dirigindo na direção contrária daquilo que a gente queria, que era ir para a praia, né, nas nossas férias de final de ano. Então, lembra que eu disse, né, que ele estava na direção certa, mas no sentido errado, e demorou quase 50 quilômetros para que a gente pudesse perceber isso? E como a gente poderia resolver esse problema? Claro que você aqui já deve ter pensado, mas e o GPS? Pois é, aqui eu já acuso nossa idade, né? Na época a gente ainda não tinha GPS. Imagina se a gente tivesse usado um GPS. Eu não sei para você, mas assim, todas as vezes que a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz quando programa aí um local onde a gente está saindo e o local onde a gente quer chegar, a gente desliga aquela vozinha que fica repetindo para onde a gente deve virar. E fala assim: em 500 metros, curva acentuada à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Em 800 metros, pegue a segunda saída e permaneça na rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Sim, é verdade que se a gente não tivesse o hábito de desligar essa vozinha e prestasse atenção no que ela está dizendo, provavelmente a gente se perderia muito menos, porque às vezes, apesar da gente usar o GPS, a gente mesmo assim acaba se enganando e entrando às vezes no lugar errado, não é verdade? Já aconteceu isso com você? Ou seja, mesmo que a gente tenha o GPS ligado e o destino final definido, algumas vezes a gente vai errar o caminho. Na nossa jornada para eliminar 10 quilos é muito semelhante. Nós vamos ter tudo prontinho, tudo certinho, mas nós vamos ter o hábito de desligar a voz do GPS. E isso pode acontecer quando você não utilizar a sua fita métrica.
No processo de emagrecimento dos 10 quilos, a gente pode acompanhar a nossa evolução de duas formas principais. O peso na balança é uma delas, e a sua circunferência abdominal, mais conhecida como barriga. Uma das coisas mais comuns de acontecer quando a gente começa a jornada até os menos 10 quilos é a gente ficar super feliz nesse início. E isso acontece por um motivo. Pequenas mudanças traz grandes resultados. E o que acontece com o passar do tempo é que a gente já não consegue mais ver tanta evolução na balança de forma tão significativa quanto no começo. E se a gente ficar somente esperando e criando expectativa a respeito de um feedback da balança, ou seja, querendo ver o peso diminuir, pode ser que a gente até perca a nossa motivação. E a fita métrica, ela vai ajudar exatamente nisso. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Quando a gente olhar na balança e não conseguir enxergar um resultado tão bom quanto a nossa expectativa, a gente pode escolher dois caminhos. O primeiro é ficar frustrado porque tá fazendo tudo certinho e mesmo assim não tá baixando peso e você desistir da sua jornada. E o segundo é você utilizar outra ferramenta para te dar um feedback. E deixa eu te contar uma coisa, eu posso te garantir que se eu não usasse essas ferramentas como uma ferramenta de trabalho para ajudar os meus clientes a eliminarem 10 quilos, provavelmente muitos deles teriam desistido. Eu me lembro que tinha uma cliente que ela tinha uma coisa nas costas que incomodava muito, era como se fosse uma dobrinha, uma de cada lado, e ela até falava, brincava que dava para segurar uma caneta ali naquelas dobrinhas. E ela achava que aquelas dobrinhas não estavam diminuindo. Só que por conta das fotos que ela foi tirando e foi me mandando, foi que a gente foi percebendo toda essa evolução. E você não vai acreditar. Ela eliminou 15 quilos e hoje já não tem mais essa dobrinha. Mas se não fosse a foto, talvez ela não perceberia essa evolução. E às vezes é um detalhe tão pequeno, mas que faz tanta diferença para uma pessoa. A outra coisa é, se eu não usasse a fita métrica, os meus clientes, talvez muitos desistiriam do processo de emagrecimento. E sabe por quê? Porque no processo que a gente aplica, as pessoas preservam a massa magra, ou seja, não elimina a massa muscular no processo de emagrecimento, o que é muito mais saudável do que quando a pessoa perde massa muscular. E por causa disso, nem sempre a gente consegue ver um resultado tão expressivo na balança em algum determinado momento do processo de emagrecimento. Mas quando ela passa a fita métrica em volta da cintura e percebe que ela eliminou 10 centímetros de barriga em 15 dias, ela fica simplesmente muito entusiasmada, porque afinal de contas, a gente pode até estar incomodada com o nosso peso, mas o que incomoda mesmo é a gente observar o nosso corpo e ver algumas coisas que a gente não gosta. E a barriga é uma delas, não é verdade? Quem aqui não gostaria de perder pelo menos alguns centímetros de barriga? E como que a gente vai mensurar isso? Através da fita métrica. Então, eu tenho certeza que por conta do uso da fita métrica, que às vezes o peso não estava diminuindo, mas as medidas estavam, ou seja, o volume corporal, a gordura corporal estava diminuindo. E o corpo da pessoa estava sendo modelado através da eliminação da gordura corporal. E se a gente não percebesse isso, se a gente não medisse isso, com certeza muitas pessoas desistiriam no meio do caminho. A redução da medida na região abdominal, ela é um sinal muito importante para que a gente veja que está no sentido certo da nossa jornada de emagrecer 10 quilos. E baseado em tudo isso, então, eu volto a te dizer, deixa a voz do seu GPS ligado. Comece a utilizar a fita métrica para você se manter na direção e no sentido correto do seu programa de emagrecimento. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Eu, por exemplo, eu tirei as minhas medidas quando eu iniciei a minha jornada de emagrecimento. E sabe quantos centímetros entre barriga e cintura que eu eliminei? 39 centímetros. É realmente impressionante. E o mais gostoso é você passar a fita métrica na sua cintura, colocar no número que você estava no início da sua jornada e observar o quanto diminuiu aquilo na sua barriga. É impressionante. E isso deixa a gente mais animado, mais entusiasmado para continuar o nosso processo, apesar de não ver um resultado tão expressivo na balança muitas vezes.
Por isso, eu quero te encorajar, agora que você já entendeu o poder da fita métrica, nós vamos para aquela figura mais temida das pessoas que querem eliminar 10 quilos, que é a balança. A balança é uma das maiores causadoras do abandono da maioria dos programas de emagrecimento. Você acredita? É muito comum a gente chegar a cliente novo com um discurso de: eu faço tudo certinho, mas eu não vejo resultado na balança. Eu não vejo o peso diminuindo na balança. Isso acontece por alguns motivos. E eu vou trazer para você 2 dos motivos que eu acredito que são os principais, beleza? Um deles, e eu acredito ser o principal, é que quando nós queremos eliminar, por exemplo, 10 quilos, nós focamos muito mais nas coisas que nós não temos controle do que nas atividades que nós temos controle. Nós ficamos fazendo as coisas, comendo alimentos, tomando água, enfim, fazendo várias coisas e olhando toda hora na balança para ver se o peso está baixando. E eu posso te garantir que essa é uma das condutas mais anti-emagrecimento que você pode ter. Nós não temos controle sobre a balança, mas nós podemos ter controle sobre o nosso comportamento e até sobre o nosso pensamento. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Outro grande motivo é você não utilizar a balança e ficar sempre tentando acertar quanto que você está pesando. Às vezes passar o final de semana e temer pesar na segunda-feira e falar: eu vou pesar só na terça porque hoje eu vou fazer tudo certinho para compensar que eu já sei que estou a mais, senão eu vou me desestimular. E você coloca toda a expectativa em cima da balança, não usa ela como aliada. E para a gente não enfrentar essa realidade, a gente fica sempre estimando o nosso peso. Muitas pessoas já não têm balança em casa, ou se tem, já está sem pilha, guardada no guarda-roupa, deixa sempre para pesar na farmácia quando vai, mas às vezes chega na farmácia e fica com um pouco de medo de saber qual é a realidade. Enfim, usa a balança de forma inadequada. Eu tenho diversos exemplos para explicar para você essa situação na prática. Recentemente, uma das nossas alunas começou o programa com a gente para eliminar 10 quilos. Era um acompanhamento online e para iniciar o programa, eu perguntei para ela se ela tinha balança em casa. E ela disse: não, eu não tenho, mas eu sei exatamente quanto eu peso. E aí eu perguntei para ela: então quanto você pesa? Ela disse 96 quilos. E eu disse: tudo bem, eu vou anotar aqui, mas mesmo assim eu vou te pedir para que você possa se pesar em algum lugar, né, que tenha balança, e me mandar esse peso quanto antes para que a gente possa dar início ao seu processo e a gente saiba exatamente com quanto você está começando. Você pode não acreditar, mas ela levou 3 dias para ir até uma farmácia para se pesar. E quando ela se pesou, ela ficou simplesmente chocada, porque ela estava pesando muito mais do que 100 quilos. E essa sensação de que a balança ela nunca vai mostrar a redução do peso e de que eu não quero olhar para essa realidade transforma completamente a forma com que a gente encara a balança. Na última turma que a gente montou, uma das minhas alunas, ela declarou para todo mundo que o maior medo dela, o maior receio dela era a balança. E ela estava sempre fugindo da balança, e isso acontece por conta da gente querer controlar mais o resultado do que o processo em si. Por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa que está 10 quilos acima do peso, qual foi o processo que você utilizou para ganhar 10 quilos? Ela provavelmente não vai saber com detalhes me dizer como foi que ela fez para ganhar 10 quilos. Da mesma forma que algumas pessoas, elas veem até a balança reduzindo o peso, mas elas voltam a engordar e elas acabam não percebendo o que foi que elas fizeram que levou elas a eliminar esses 10 quilos. Elas não sabem qual foi o processo que ajudou elas a atingir essa meta. E muitas vezes elas se perdem nisso e voltam a engordar. O medo da balança é um dos grandes inimigos para aquelas pessoas que desejam eliminar 10 quilos. E para a gente seguir nessa jornada, nós vamos precisar ter uma balança como aliada, assim como a fita métrica e as fotos também. Então, vamos tratar a balança, a fita métrica e a foto como o nosso GPS nessa jornada. Se eu pudesse criar uma imagem ainda melhor dessa analogia que nós estamos fazendo com o GPS, seria mais ou menos assim. A voz do GPS dizendo para onde a gente deve ir seria a fita métrica. O ponto de chegada e o ponto de partida seriam as fotos. E aquela linha azul que vai direcionando a gente pelo meio das ruas ali, para que rua a gente está caminhando, seria a balança. E se o GPS não tivesse essa linha azul mostrando por qual rua nós estamos passando, ele serviria de alguma coisa? Acredito que não, na verdade.
E se a gente entrar numa jornada de eliminar 10 quilos e a gente não tiver a balança para mostrar para a gente por onde que nós estamos passando, será que a gente vai conseguir mesmo atingir o nosso alvo, nosso objetivo? A resposta é que provavelmente não. Então, como que a gente faz para tornar essas 3 ferramentas as nossas grandes aliadas nesse processo para eliminar 10 quilos? O primeiro ponto é a gente olhar para elas como auxiliares e não como responsáveis por esse processo. O GPS, ele mostra e fala por onde a gente tem que ir, mas conduzir o carro é responsabilidade nossa, não é verdade? Nós não temos controle sobre a balança nem sobre a fita métrica, mas nós temos controle sobre o que nós colocamos na nossa boca e sobre o que nós fazemos com o nosso corpo. Elas somente vão ajudar a gente a tomar as nossas decisões. Ou seja, quando a gente percebe que a balança ela não está mostrando o peso menor, a culpa não é da balança, a culpa está no nosso processo de tomar decisões. E não é por conta da balança não mostrar aquilo que a gente quer ver, ou seja, diminuindo o peso, que a gente vai simplesmente desistir da nossa jornada. E o que é preciso então? É preciso reprogramar a nossa rota e voltar para a direção e para o sentido que vai levar a gente aos menos 10 quilos em 60 dias. Não é porque a gente andou naquela estrada 50 quilômetros a mais e ainda teve que voltar esses 50 quilômetros para só então a gente estar na direção e no sentido certo para chegar no nosso destino final, que era a nossa viagem para a praia, que a gente iria simplesmente desistir. Ah, não, a gente andou 50 quilômetros e agora teve que voltar 50 quilômetros, não vamos mais para a praia, vamos desistir, vamos voltar para casa. Assim é o seu processo de emagrecimento. Não é porque você não está vendo o resultado na balança que você vai simplesmente desistir do seu processo. Você só precisa reprogramar e colocar o seu carro na direção certa e no sentido certo para que você possa atingir os seus menos 10 quilos. E para te ajudar nisso, vamos falar um pouco sobre a prática. Como que nós vamos colocar tudo isso na prática? O primeiro ponto é, se você gostou desse vídeo, você está convencida de que você precisa adotar a balança e a fita métrica, então, como sinais do seu GPS para essa jornada. E é provável que esse pensamento venha na sua mente. Aonde será que eu posso ir para pesar? E esse é um pensamento errado. O pensamento é, como eu faço para conseguir uma balança? Onde eu posso comprar uma balança e uma fita métrica para iniciar o meu processo, para iniciar essa minha jornada? Quando você tem a balança em casa, reduz drasticamente o risco de você não se pesar. Se você não tiver a balança em casa, aumenta muito o risco de você desistir de pesar na frequência com que você deveria pesar. Então, o primeiro passo é, tenha uma balança em casa. E não vale você pesar só naqueles dias que você acredita ter feito tudo certinho. Lembra que o resultado é igual a ações que você faz repetidas vezes. Um dia, às vezes, pode não ser suficiente para você ver o resultado que você espera. E isso pode te frustrar. Por isso, você não pode correr o risco de querer pesar só quando você faz tudo certinho. Porque você vai criar uma expectativa na balança e não no processo. Especialmente quando os outros dias não foram tão certinhos assim. Combinado? Agora, a fita métrica, ela já não causa tanto medo assim. Isso é porque a gente não tem como hábito utilizar a fita métrica como uma ferramenta na jornada de eliminar 10 quilos. E por conta disso, é bem provável que você possa subestimar a importância de usar a fita métrica. E se você não tiver, começa com a balança mesmo. E aí, quando você lembrar de comprar uma fita métrica, você compra. Não corra esse risco. Compre a fita métrica imediatamente. É uma ferramenta difícil de ser encontrada e nem tão cara assim, que a gente não possa ter como uma grande aliada nesse processo. Já inicia hoje tirando o seu peso, as suas medidas e também a sua foto. A verdade é que depois é nunca. E se você deixar para depois para obter a fita métrica e a balança, a verdade é que você nunca vai ter essas ferramentas à sua disposição ou como prioridade para te direcionar aos seus menos 10 quilos. E a chance de você desistir por você não ver um resultado aumenta drasticamente. Então, decida agora ter a fita métrica e a sua balança na sua casa e também tirar a sua foto do ponto de partida. Outro passo prático é você baixar, então, o esquema que eu vou deixar aqui para você tirar suas fotos na melhor posição e também
Vou deixar aqui junto no link abaixo a forma com que é ideal para você tirar as suas medidas, quais são as regiões importantes para você ver a sua gordura localizada indo embora, combinado? E além disso, ainda vou deixar uma tabela para que você possa fazer o controle do seu peso. E se você quiser, você pode criar um gatilho, que é o quê? Enviar essa foto para mim. Assim você vai se comprometer com o seu próprio resultado, com seu peso e com as suas medidas. E eu vou deixar aqui então um link de um formulário onde você pode anexar aí as suas fotos, enviar elas diretamente para mim. E eu deixo aqui o meu compromisso de que eu não vou divulgar essas fotos. Essas fotos vão servir apenas para que você possa se comprometer com o seu resultado. Se você puder, deixa aqui para mim um comentário sobre o que você mais gostou desse vídeo e o que você não gostou. Isso vai me ajudar também a conhecer melhor os seus desejos e as suas necessidades e buscar respostas que vão acelerar a sua jornada até os menos 10 quilos. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Espero que eu tenha contribuído e a gente se vê no próximo vídeo.